Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto. Nós estamos já em uma nova etapa de campanha, intitulada Como Desenvolver o Homem Interior. Agora nós vamos ministrar como que o homem interior vai desenvolvendo. Então fique de pé, vamos orar mais um instante. Nós estamos prosseguindo nesse instante, mais uma etapa de campanha sobrenatural. Ó Pai, como a igreja que torna gloriosa, desenvolve o espírito, o homem interior. Como é o homem adâmico, o pior inimigo de nós mesmos. E como desenvolver o homem interior agora. Senhor, que a igreja venha ter a visão clara da palavra, a visão clara do poder de Deus, a visão clara da verdade celestial. Opere, ó Pai, grandissimamente nesta noite de oração, em o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Vamos então ler agora as Sagradas Escrituras. É uma campanha que é inédita, como desenvolver o homem interior. Então vamos ler hoje em Efésios, no capítulo 5. A leitura começará no verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ler na Bíblia de tradução Jerusalém. Diz o seguinte: irmãos, não embriagueis com bebida alcoólica, em outras Bíblias com vinho, ou aquilo que tem álcool, em que vai trazer contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, da maneira que ao falar ou conversar entre vós em salmos a Deus, isso levará a encher do Espírito, e também de hinos e cânticos que o próprio Espírito de Deus dá para ministrarmos, cantando, salmodiando ao Senhor também no vosso íntimo. Isso levará a encher-se do Espírito, e dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Deus. Em outras traduções diz, ceder um ao outro, ou rebaixar com humildade um ao outro, no temor de Deus, fará o aumento do Espírito. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus fará tudo, mas segundo o poder que tem em nós. Então se o homem interior desenvolver, o poder de Deus aumenta e as bênçãos aumentam. Mas existe o inimigo. Então tem o inimigo Satanás, que é os demônios, a sua classe demoníaca, o sistema mundano, e tem o pior inimigo, que é nós mesmos. Quando fala nós mesmos, quer dizer a raça adâmica caída, o homem caído, o ser humano sem Deus, o homem adâmico, cheio de obras da carne, é o pior inimigo. Mas quando então você aceita Jesus, então o Senhor nos dá dentro de nós um novo espírito, o homem interior. Mas nós temos que combater a raça adâmica, o homem caído. Então foi ministrado semana anterior como que vai mortificando o homem adâmico. Se não mortificar o homem adâmico, a tendência é ser rebelde, fica de um lado para outro, descontente, competição, dúvida, sensualidade, engano, obras da carne. E com o tempo vai perecer, senão não vai ser salvo mesmo, porque está escrito em Romanos 8, quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, não há mais condenação para quem anda no Espírito. Então veja que a pessoa muitas vezes descuida de não desenvolver o homem interior, fala, mas já tem Jesus, eu sou crente, eu creio na palavra, Deus me abençoa. Mas se o homem interior não desenvolver, a tendência é a pessoa rebeliar, ficar adâmico, obras da carne, e vai levar à condenação. Então é necessário desenvolver o homem interior. Então foi ministrado ontem, que assim como o corpo, que vai para a academia, faz exercício físico, para desenvolver músculos, faz dieta, para ter um equilíbrio orgânico, ainda que o exercício físico produz bem para o corpo, mas espiritualmente não produz nada. Mas existe uma analogia.
de vários exercícios para o corpo que desenvolve os músculos. Faz a barriga ficar tanquinho, os bíceps, as pernas, os músculos, os ombros, desenvolve os músculos, porque faz uma repetição de exercício. E a pessoa tem um bom condicionamento se ele exercitar uma caminhada. Então isso é para o corpo. Também para o homem interior tem que ter os exercícios espirituais. Então o Espírito Santo é o que? É o professor dos exercícios. Então se você não tiver uma prática de exercícios espirituais, o homem interior não desenvolve. Se o homem interior não desenvolver, as bênçãos não aumentam. Aí fica aquela pessoa almática e os demônios perturbando. E é o poder de Deus aumentando que as bênçãos vão aumentando cada vez mais. Então foi ministrado ontem uma parte, que o primeiro exercício que você tem que fazer sempre é o exercício da língua do agradecimento a Deus, do levantar ou deitar, em tudo agradeça e exalte a Deus. Não fique falando, ai que dor, ai que doença, ai que sofrimento, vou morrer, não aguento essa vida, ai que mundo ruim, ai que sofrimento, ai que perseguição, não aguento essa igreja. Se a pessoa só ficar falando ai, só criticando, só doença, só problema, só comentando coisas negativas, ele não vai desenvolver o homem interior. Porque aqui em tudo dai graças, na luta, na perseguição, em tudo só exalte a Deus. Então foi ministrado, Salmo de Davi, coloca um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios, para só declarar o que edifica, o que traz honra, agradecimento dia após dia. Não fique reclamando, senão o homem interior não desenvolve. Se você ficar reclamando, mas está demorando, está luta, está difícil, então vai ficar mais difícil, porque se o homem interior não desenvolver, o poder de Deus não aumenta, e não vai restaurar casamento, vai ter saúde, vai ter vigor, vai ter prosperidade, porque o homem adâmico ainda está dominando. Mas se você desenvolver o homem interior, aí o poder de Deus aumenta. Então o que faz aumentar é exercício espiritual. Então tem o exercício é uma repetição, vou adorar a Deus, só vai sair dos meus lábios o que edifica, o que engrandece, o que exalta a Deus, deve ser a nossa palavra diária, dia após dia. É igual a pessoa que vai para a academia, não tem que ficar fazendo exercício meses, semanas, para ter um condicionamento repetitivo, para ter um corpo saudável. O espírito é a mesma coisa, mas a pessoa esquece. O dia inteiro reclamando, pegar o telefone para falar da vida alheia, falar problema, queixar, reclamar, choramingar. O homem interior nunca vai desenvolver, vai sempre ter dificuldade. É o que eu falava ao ministério. Nós temos que ter um local para desenvolver o homem interior. Ficar lá as pessoas semanas, vários dias, orando em línguas, salmodiando, exaltando a Deus, só conversando o que edifica, glorificando a Deus, para desenvolver o homem interior. Mas muitas vezes faz lá 2, 3 dias, só tá bom, depois volta às práticas, tudo a mesma coisa, inimizade, briga, sensualidade, opressão e pecado. Então é uma prática paliativa que não serve, mas a Igreja Gloriosa, ela aprofunda em desenvolver o homem interior. Então isso foi ministrado ontem. Agora veja bem, Paulo declarando, enchei do Espírito, não em vinho ou pinga, álcool que a contenda, mas enchei do Espírito, salmodiando e falando das coisas de Deus e cantando também no seu espírito, hinos espirituais, coisas eternas. Então a palavra é bem clara. Se você desenvolver esse princípio espiritual também, o seu espírito, o seu homem interior desenvolve e a unção vai aumentar. O que é salmodiar? Então se você pegar o livro de Salmo, a maioria foi escrito por o rei Davi, tem um salmo de Moisés e outros têm os salmos de Asaf, que também escreveu o salmo. A palavra salmo é poemas a Deus. Então veja bem, se você pegar o hábito de todo dia ler um salmo ou engrandecer a Deus, você está edificando o seu espírito, porque Davi, ele era salmista, ele olhava tudo que tinha ao redor e ele fazia um salmo, um poema a Deus. Tudo que ele via,
ele tinha motivo de exaltar Deus. Ele via as estrelas e salmodiava. Ele via um charco de lodo aonde ele morava, porque o rei Saul queria matá-lo. Até mesmo na perseguição, Davi fazia salmo. Veja no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Estava num charco de lodo, um local de lodo, mas o Senhor firmou meus passos numa rocha. E salmodiou a Deus, mesmo na perseguição, um local ruim. Então veja bem, na hora que você está enfrentando a dor, a doença, a luta, a perseguição, o ataque, faz um salmo a Deus. Senhor, o casamento está perturbado, mas eu vejo todos da minha casa adorando a Deus, ao redor da minha mesa, servindo ao Pai. Isso é salmo. Então isso faz o homem interior. Mas se você fala, meu Deus, cada vez que passa está piorando, meu Deus, me ajuda, então você não está salmodiando, você está lançando praga mais ainda. Aí o seu homem interior não desenvolve, porque a palavra declara: salmodiando e cantando louvores a Deus, hinos espirituais ao nosso Deus. Então fala aqui, hinos espirituais ao nosso Deus, que vem do Espírito. Muitas vezes nós decoramos os hinos dos cantores, ou as pessoas que cantam música gospel, que para mim não tem muita validade, porque a maioria vira show, vira arrecadação de dinheiro, vira prática de artista, usando a música para Deus como profissão, que para mim é totalmente contraditório, porque louvor para Deus é para Deus, não é para o comércio, nem para venda, nem para profissão. Mesmo que a pessoa fala que está pregando a palavra, então ele vira um pregador e canta, mas não seja profissão, porque a Bíblia diz que para encher do Espírito é cada um cantando no Espírito, recebendo direto de Deus, para louvar e exaltar a Deus. Pode até cantar, fazer conjunto, mas nunca como objetivo prosmíscuo do comércio, da arrecadação, de virar show. Porque na realidade o que faz o homem interior desenvolver é poemas a Deus, é cantar no nosso coração hinos que vêm do Espírito de Deus, coisas que vêm lá do íntimo, de adoração, mesmo que você não tenha voz afinada, mas manda louvar, exaltar a Deus. Então isso é uma prática que faz o homem interior desenvolver, e foi falado ontem: e em tudo agradeça. Tudo que ocorrer, agradeça a Deus, do dia, de noite, ao longo do dia. Mas em certos momentos você vai salmodiar, você vai exaltar Deus pelo acontecimento ou que você está vivendo naquele dia. Faz um salmo do acontecimento. Está perseguido, está sofrendo detrimento financeiro, está com um problema na vida amorosa, aproveite o problema para exaltar Deus. Davi não foi perseguido e foi por um charco de lodo, ele aproveitou o charco de lodo para salmodiar Deus, para exaltar ao Deus eterno, para engrandecer ao Deus vivo. Então isto faz o homem interior desenvolver. Agora dificilmente se encontra isso nas igrejas. Encontra-se pessoas reclamando, choramingando, ou não adorando a Deus, só reclamando o problema, ou muitas vezes até cantam louvores a Deus, mas ficam uma ladainha, porque a maioria dos hinos é repetição. A maioria dos hinos é quem fez o autor e cantou, mas não é um hino que a pessoa está trazendo do Espírito, está repetindo aquele louvor. Não pode cantar um hino que alguém fez, mas o grande princípio do homem interior desenvolver é o hino saindo do Espírito. Agora, quando vira um louvor de música, pode até louvar a Deus, mas pode ocorrer que vai ser só uma música, um louvor para Deus, mas ele estará trazendo crescimento do homem interior, porque temos que cantar músicas que vêm do Espírito de Deus para ser liberada para Deus. Então o grande perigo do louvor muitas vezes é uma repetição de música, é uma repetição de entoação, de acordes, e aí vai discrepando e virando show em outro lugar, vai virando embalos, vai virando ritmo para a carne e não para Deus. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade, ele entoa cantos que vêm lá do coração, que exalta a Deus. Então isto faz o homem interior desenvolver. Então todos nós
podemos falar que somos autores de músicas para Deus, porque salmodiar é poemas a Deus. O que é um poema? É algo que você tem enfrentado e fala aquilo que está ocorrendo. Então salmodie exaltando a Deus. O que é um cântico espiritual? É algo que você está vivendo que serve de motivo para louvar a Deus. Então todos podem ser autores. É só falar, Espírito de Deus, eu quero que tu corrobore no meu homem interior. Não é o que o apóstolo Paulo orava para o homem interior desenvolver? Então você fala, Espírito Santo, corrobore no meu homem interior, para eu louvar sempre a Deus, cântico espiritual, salmodiar a Deus na hora do dia, enfrentar qualquer problema, colocar o problema como motivo para Deus ser louvado, ou para falar da grandeza de Deus sobre o problema. Então pode ser emprego, perseguição, doença, ataque, problemas familiares, tudo será um motivo de levar Deus operar. Você pode notar, faça uma análise das músicas. Qualquer música, o que eles fazem? Eles pegam um objetivo, um acontecimento e faz a música. Veja essas músicas aí sertanejas. Você pode pegar, briga do casal com outro, outro que ficou emburrado e faz aquela música, tá apaixonado aqui, apaixonado lá, e faz a música naquela situação que eles estão vivendo, e vive aquela carnalidade. Mas é o que ocorre mesmo. Mas para Deus, nós temos que aproveitar para edificar o homem interior. Então, na medida que faz assim, é exercício para o homem interior desenvolver, o poder de Deus aumentar. Mas não tem ocorrido isso. O máximo que ocorre nas igrejas é hinos copiados ou decorados de algum sucesso gospel que vira comércio, ou que está na balada, ou que está vendendo muito, e fica também como curso da carne e não um verdadeiro louvor. E ainda parte para o show, que é milhões que se cobram ou que eles ganham para fazer show para Deus, e na realidade para Deus não é para si mesmos. Então a igreja que torna gloriosa, ela não vai nessas práticas que o mundo tem, modelos mundanos. A adoração é para Deus, e também a adoração que flui no nosso espírito faz o homem interior desenvolver. Então sempre que eu pregava ou falava isso para o ministério, eu era colocado a escanteio. Falei, não, mas aí não tem jeito, nós temos que trazer pessoas que cantam, que são bons cantores, para atrair muita gente, muito jovem, que as pessoas gostam, para encher a igreja. Era o objetivo. A arca de toda igreja é a mesma coisa. Então quando eu pregava, não, mas o louvor comercial não é louvor a Deus, é um comércio, é uma profissão que para mim não é nem aceita por Deus, mesmo que fala de Deus, porque o adorador tem que adorar no espírito, que vem lá do coração para edificar o homem interior. Mas por que tem essas cantorias nas igrejas shows? Justamente porque a raça adâmica quer aproveitar a oportunidade para arrecadar dinheiro, para virar profissão, para fazer show. Fala que está pregando o evangelho, ganhando almas, ganhando vidas. Se fosse assim, então todos os cantores gospel já teria avivamento em toda a cidade, porque é onde vai, eles cantam, fazem show, dava para ganhar a cidade inteira, mas eles saem com 100 mil no bolso, 20 mil, 30 mil, e faz o show deles, vão embora. E falou de Jesus, ganhou alma, fez avivamento? Não, fez um show. Cantou a Deus? Cantou. Mas o louvor saiu do íntimo do coração? Não quer dizer que não pode ter na igreja louvor. Pode, a pessoa pode cantar, até um hino copiado, até um louvor de alguém, contanto seja espiritual, ou que a pessoa reflita naquelas palavras ungidas, mas muitas vezes fica algo mecânico, muitas vezes fica algo só externo, aparente, que para Deus não tem aceitação nenhuma. Mas a igreja que vai tornando gloriosa, ela tem que ter pessoas realmente no homem interior desenvolvido até para louvar a Deus, mas é crescimento. Então salmodie, faz, Senhor, me dê hinos espiritual para exaltar e engrandecer a Deus, para o homem interior desenvolver, e em tudo agradeça a Deus. Então veja que esta é mais uma etapa de como o homem interior
vai desenvolvendo. Agora amanhã nós vamos aprofundar muito no que é sujeitar um a outro. O que tem a ver sujeitar um a outro para o Espírito aumentar? Você pode notar que é onde mais também os cristãos não fazem, não sujeitam. Você pode falar: irmão, eu sou o seu pastor, irmã, me obedeça, ou crê na minha palavra, meu conselho, sujeite ao que eu estou falando. Fala: não, estou saindo, tchau e benção. Ou já sai, nem dá satisfação, já vem com as coisas prontas. Nunca sujeita nada, quer sempre mandar em si mesmo. Por isso que o homem interior nos envolve. Vai para onde for, é miséria da mesma forma, é homem adâmico do mesmo jeito. Mas a pessoa que aprende sujeição, então amanhã vamos falar muito. A sujeição à liderança, à igreja, à palavra, ao poder do Espírito de Deus, sujeição um ao outro, é algo profundo que faz o homem interior desenvolver. Enquanto Deus mandou ficar sujeito, eu me sujeitei até o último dia, até me liberarem sem eu fazer nada. Sujeitei em tudo, em visão, em campanhas, em procedimento doutrinário, em procedimento estatutário, porque temos que sujeitar. Mas na hora que Deus vê que somos sujeitos mesmo, aí Ele vai dar graça. O homem interior desenvolve, o poder de Deus aumenta. Então amanhã nós vamos dar outro exercício espiritual, como que o homem interior desenvolve. E vamos falando outras partes, até domingo, exercícios para o homem espiritual desenvolver. É igual a academia. Se a pessoa quer ter um bom físico, a moça quer ter um corpo impecável, musculoso, ou bom condicionamento, é sacrifício, é exercício, é dieta. E tem quantas pessoas que querem isso e pagam caro nas academias. Mas veja bem, até no mundo natural as pessoas desanimadas, até no mundo natural as pessoas querem tudo de uma vez e não conseguem e desistem. E no mundo espiritual a mesma coisa, a pessoa tem que pagar o preço, interceder, orar, adorar a Deus, salmodiar, em tudo agradecer a Deus, para o homem espiritual desenvolver. O homem interior desenvolvendo reflete do corpo. Foi pregado ontem. A saúde do corpo, o Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Andar no Espírito é vida e paz, andar na carne é morte. Então muitas doenças cessa só de andar no homem interior. Falamos até do livro A Dimensão Espiritual, que um pastor americano escreveu muitos anos atrás, que ele pesquisava os cristãos que ficavam doentes. Ele queria saber como que os cristãos enfrentam a doença. Então ele foi no hospital e encontrou muitos doentes na cama, e muitos ímpios também. Mas então ele simplesmente falou: vocês são cristãos? Então adora a Deus. Eu vou voltar daqui uma semana, mas não vejo a televisão, não vejo nada, não converso com pessoa ociosa, ou que vem aqui reclamar, ou falar da tua dor. Em tudo adore a Deus. Então ele mandou uma semana que os doentes cristãos adorar a Deus. Ele voltou numa semana, encontrou isso tudo para dar alta. Recuperaram de doenças incuráveis, problemas cardíacos, problemas renal. Está no livro, A Dimensão Espiritual. Quando a pessoa edifica o homem interior, reflete até no corpo. Pode a medicina diagnosticar qualquer doença, bactéria, desengano, mas o homem interior desenvolvendo, a unção aumenta, a unção quebra o jugo, a unção renova o corpo espiritual, o corpo material, a unção vivifica a nossa vida. Foi pregado ontem, Romanos 8. Então, quando aprendemos a desenvolver o homem interior, reflete no mundo exterior. Mas o pior inimigo é a raça adâmica. Então amanhã vamos dar sequência nos exercícios de desenvolver o espírito. Mas a palavra é bem clara. Se até no mundo as pessoas desanimadas para fazer ginástica, quanto mais no mundo espiritual, que é mais ainda desanimante para muitos. Mas Deus tem a sua igreja gloriosa, e Ele já tem dado a ordem que ocorrerá um avivamento tremendo com pessoas adultas na fé nesse ministério. Amém? Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos então adorar, bendizer, exaltar a Deus. Então você vai agora fazer o exercício da língua espiritual. Então comece a agradecer a Deus, não peça nada, não
reclame nada, não fique reclamar de nada. Fale só: meu Deus, eu te amo, eu te louvo, e exalte a Deus em língua, agradecendo em português. Em tudo agradeça a Deus. Ore agora, vamos orar 5 minutos de exercício. Orar agradecendo a Deus. E se você quiser salmodiar pelo dia de hoje, ou cantar hinos espiritual, cante. Vamos exercitar o homem interior. Não é só na igreja não, é ao longo do dia, para você ver a glória de Deus manifestar. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração pela vida, por mais esse dia, por este ministério glorioso. Senhor, te louvamos, te agradecemos por todas as situações. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais este culto, por mais esse dia que Tu nos concede de viver. Louvado o nome de Jesus, por mais esse dia para pregar a palavra, para orar, para adorar a Deus. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelas atividades, obrigado, ó Pai, pela água que nós tomamos hoje, até pelo banho que nos concedeu para tomar, porque tem lugar que nem água tem mais, e Tu nos dá água quente, água, ó Pai, cristalina para beber. Em tudo agradecemos pelo alimento de hoje, pela refeição de hoje, pelo bom sono que Tu nos concedeu. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida. Não cai um fio de cabelo se Tu não permitir. Mesmo que venha doença, mesmo que venha dor, em tudo te agradecemos, porque Tu é o dono da vida. Tu tem a chave da vida e da morte na Tua mão. Não temos que temer nada, por isso te agradecemos. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, por esta igreja que tem tornado gloriosa. Santo, santo, santo o nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito o nome do Deus eterno. Levanta mesmo, Pai, um povo que adora, um povo que abre os lábios para exaltar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor, para salmodiar, para cantar cânticos espiritual, Deus eterno. Lissabalar e clar, lissodonoria, licandeblar, lissodoride, licandelebolario, lissatar, limiori, olilhoche, biandelelarios. Espírito do Deus vivo, opere tão grande avivamento, tão grande crescimento, tão grande multiplicação, Pai. Que a igreja venha exercitar o homem interior, que a igreja venha se aperfeiçoar. Te louvamos pelos irmãos que amam o ministério, que amam esta obra, que amam esta visão gloriosa. Te louvamos por tudo, Pai. Glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus. Santo, santo, santo o nome do Senhor eterno. Digno ao Senhor de honra, glória e louvor. Sim, Senhor, te louvamos, Senhor, porque Teu Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Te louvamos, Senhor, porque Tu nos leva dia após dia a ser transformado à semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Nos ajuda mesmo, Espírito Santo. Te louvamos pela Tua ajuda. Louvado o nome de Jesus. Talares, claro, criandestor, cabalar, toriositar, caribiacitor e balarios. Santo, santo, santo o nome de Jesus. Exaltado o nome do Senhor eterno. Glorificado o nome do Deus vivo, grandioso o nome do Senhor eterno. Kabalacitar, riateriacipriar, riotiotolossor, criande clanteciar, carbiabi orbiriar, crossotor, riocitor biar, clariandeles seriandesar. Louvado, louvado, louvado o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Te louvamos pela vida, por mais esse dia, por mais, ó Pai, este culto. Santo o nome de Jesus. Que venhamos desenvolver o homem interior, orando no Espírito. Que venhamos ser edificados todo dia, orando no Espírito, salmodiando, cantando canto espiritual a Deus. Sim, ó Pai, nos ajuda. Coloca mesmo um guarda na nossa boca, para só agradecer a Deus em tudo. Santo, santo, santo o nome de Jesus, o Filho de Deus. Louvado o nome de Jesus, para todo sempre. Aviva mesmo, Pai, a Tua obra, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo.
Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.